Olá, como vão? Tudo bem? Hoje é mais um dia de alegria para o nosso coração, porque hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast mais uma convidada. E é uma convidada muito especial ao meu coração. Ela entrará dentro de poucos instantes e, desde já, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu sou e moro em Montes Claros, sou juíza de direito, mas sou estudiosa da doutrina espírita. Essa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora. Hoje eu tenho muito prazer mesmo em apresentar cartas de luz, em cartas de luz, a nossa querida convidada. Ela é de Belo Horizonte, juíza também de direito, somos do mesmo concurso e ela hoje exerce o seu cargo na primeira vara criminal de Belo Horizonte. Quero convidar aqui para o nosso encontro a querida Maria Isabel Fleck. Maria Isabel, quanta alegria, quanta honra, quanto prazer eu tenho de estarmos aqui juntas falando de um assunto tão maravilhoso. Além de você ser juíza, né, da primeira vara criminal, Isabel, eu sei que você é uma trabalhadora incansável da doutrina espírita, sei que você faz parte, é delegada em Minas Gerais da ABRAME, né, que é a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, da qual honrosamente eu também sou membro. E sei da sua dedicação, do seu trabalho como mãe, como avó, como esposa. É um trabalho diferenciado de vida, o trabalho da nossa querida Isabel. Então, Isabel, seja muito bem-vinda. E você está com a palavra para as primeiras considerações. Querida Rosana, a gratidão é minha em estar participando desse podcast. Prezado público, prezado Deolindo, que me deu a oportunidade de estar aqui para poder tentar, né, de alguma forma, dialogar com você sobre as suas dúvidas, sobre as suas necessidades de esclarecimento. Gostaria de dizer que Rosana é o ser humano também ímpar diante da grandeza da sua alma, da sua dedicação à causa do bem, dentro dos seus propósitos de divulgação da doutrina espírita, além de ser magistrada de escola, uma mãe, uma esposa exemplar, uma amiga insubstituível. Então, é com muita honra, com muito prazer e, acima de tudo, com muito amor que nós estamos aqui. Seríamos hipócritas se deixássemos de registrar também das nossas imperfeições. Então, eu acredito que nem tudo que for aqui falado corresponda à realidade, porque, como seres humanos, temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, assim como também no desenvolvimento do tema, nem tudo será possível trazer à lume da melhor forma possível, mas vamos tentar trazer o conhecimento que nos abençoa a alma. Bom dia mais uma vez. Bom, como todos já sabem, Cartas de Luz tem como objetivo responder a questões que os nossos amigos nos enviam a respeito de temas da doutrina espírita. E para responder essas questões, a gente convida
um estudioso da doutrina, uma estudiosa, e a gente lê a carta, o e-mail, a comunicação que a gente recebe. Então, Isabel, eu vou ler para você a nossa cartinha, que é do Deolindo Amaral. Deolindo, ele diz o seguinte: espero que essa carta os encontre em paz e harmonia. Meu nome é Deolindo Amaral e escrevo a vocês movido por uma mistura de curiosidade e busca por compreensão sobre um tema que tem despertado meu interesse também. E também, confesso, certa dose de ceticismo. Trata-se do tema psicografia, mais especificamente de cartas psicografadas, que alguns médiuns afirmam receber de entidades ou espíritos desencarnados. Então, gente, como nós estamos vendo, a dúvida do nosso querido remetente é sobre psicografia. É realmente um tema desafiador. E aí ele continua. Aqui vão algumas das questões que rondam minha mente e que muito me apreciaria se pudessem esclarecer. Primeiro, como posso distinguir uma carta psicografada legítima de uma que não seja? Existem características específicas que indicam autenticidade? 2. Qual é o processo pelo qual o médium recebe e transcreve essas mensagens? É um estado alterado de consciência? Uma conexão mental? Ou algo completamente diferente? 3. Há algum critério para que um espírito possa se comunicar através da psicografia? Por exemplo, o nível de evolução espiritual influencia esta capacidade? 4. Como ter certeza de que a mensagem recebida é realmente do espírito que afirma ser e não uma criação inconsciente da mente do médium? 5. É comum receber mensagens de espíritos que expressam arrependimento ou desejam fazer reparos por ações de sua vida? Como isso afeta o processo de psicografia? 6. Existem casos em que a psicografia ajudou a resolver questões familiares pendentes? Como isso é visto dentro da comunidade espírita? 7. A psicografia pode ser considerada uma forma de terapia para as pessoas que recebem esta mensagem? Qual tem sido o feedback dessas famílias sobre esse fato? 8. Por fim, para que alguém esteja interessado em receber uma mensagem psicografada de um ente querido, qual seria o procedimento? Há alguma orientação ou preparação especial necessária? Agradeço imensamente pela atenção e tempo dispensados a essas questões. Estou aberto e ansioso por entender mais sobre esse fascinante aspecto da mediunidade que tem o potencial de trazer conforto a muitos corações. Com respeito e gratidão, Deolinda Amaral. Você prefere fazendo assim uma explanação sobre esse tema? Isabel, você prefere que eu vá lendo e a gente Eu vai vou fazer conversando? uma introdução e Certo. depois eu gostaria que você fosse fazendo as perguntas. Ok, isso. Deolindo, bom dia mais uma vez. Eu te agradeço novamente a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema tão instigante. É necessário, porém, fazer alguns esclarecimentos que eu acredito que você já tem um conhecimento mínimo acerca da doutrina espírita,
dada a forma instigante com que você faz as perguntas e a forma também que você anseia pelas respostas. Seria muito fácil para mim dizer a você para estudar o livro dos médiuns, que aqui você encontraria de uma forma bem didática as respostas que procura, mas nosso objetivo é dialogar e falar um pouco sobre o polissistema espiritual e o polissistema material. Dentro dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, Deus, Jesus, a reencarnação, a comunicação dos polissistemas, material e espiritual, está prevista, né, a certeza de que aqueles que já não estão nesse plano têm a possibilidade de se comunicar com os encarnados. É a comunicação entre encarnados e desencarnados. Como se dá essa comunicação? A capacidade de mediar a comunicação dos polissistemas, ela é possível a qualquer ser humano encarnado, uns em maior grau, outros em menor grau. Isso vai depender da sensibilidade, do desenvolvimento de cada um dentro do seu processo evolutivo. A, a psicografia é uma característica de alguns médiuns em trazer escritas acerca do comunicado que determinado espírito tem a trazer àquele que está aqui encarnado e que busca a sua notícia, que busca uma orientação, que busca uma resposta, muitas vezes desesperadora, dada a inconformidade que assola aqueles que não são adeptos da doutrina espírita e que não acreditam que a vida continua. Também a psicografia não é dada somente a trazer notícia, dado o acervo que nós temos aí de livros psicografados, notadamente do nosso querido Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros expoentes, chamado médiuns pontuais, que têm nos brindados, né, com o segmento, né, da doutrina consoladora. Então, feitas essas considerações, eu pediria à nossa companheira Rosana que possa, então, repetir a primeira pergunta para que seja possível a gente, de uma forma mais didática ou objetiva, se for da minha possibilidade, responder. Então, pergunta ele: como posso distinguir uma carta psicografada legítima de uma que não seja? Existem características específicas que indicam autenticidade? Deolindo, eu não sei se você já teve a oportunidade de receber ou conviver com alguém que já tenha recebido, ou examinar determinadas cartas psicografadas diretamente direcionada ao seu familiar ou ao seu amigo, ou mesmo ao público em geral, como é o caso de Humberto Campos. Então, as peculiaridades de determinadas comprovações do conteúdo e da autenticidade das cartas vai justamente ao encontro de detalhes que determinada pessoa somente poderia saber. Nós temos vários casos, eu, por exemplo, já fui citada em uma carta psicografada, que o médium não me conhecia, não sabia da minha situação, e eu fui mencionada, e foi uma forma daquela família que me conhecia ter certeza de que o espírito que comunicou realmente falava a verdade. Nós temos também, dentro da doutrina espírita, o caso emblemático de Humberto de Campos, que era um grande jornalista, escritor, que começou, após o seu desencarne, a psicografar através de Chico Xavier, e tão grande era a semelhança e a verossimilhança das matérias que ele ali reproduzia,
que a própria família demandou judicialmente, foi um longo processo, até que para a celeuma acabar, essa família exigia, inclusive, retribuição financeira, né? Dada a participação mesmo desencarnado do espírito de Humberto de Campos, e para finalizar essa celeuma, a própria espiritualidade decidiu que ele adotaria o pseudônimo de Irmão X. Daí surge a ideia e põe fim ao grande impasse surgido durante essas manifestações iniciais de Humberto de Campos. Também temos outras formas de comprovar na escrita mecânica, que é possível, raros médiuns, né? Eu poderia citar aqui apenas Francisco Cândido Xavier, não conheço na literatura outro que é plenamente mecânico, cuja assinatura é idêntica e autenticada por qualquer perito. Então, é possível, sim, a identificação por várias formas. Espero ter respondido à altura. Seria bom se ele dialogasse conosco, né, Rosana? Sim, com certeza. É, é interessante, né, essa comprovação que a gente lê, por exemplo, nas obras e tem notícia, né? Às vezes até conhece as pessoas, como as pessoas ficam depois, né, de que têm oportunidade de receber uma carta dessa consoladora. E eu acho que a maior forma de comprovação é o consolo que traz a alma. Com É uma certeza. coisa de alma para a É, alma. exatamente. Então, essa certeza só é possível quando realmente há o encontro dessas energias emanadas do plano espiritual, sinceras e verdadeiras, que vão acalmar o espírito encarnado e dar a ele, né, a certeza de que a vida continua e que aquele ser amado se preocupa com ele também e que está vivo. Exatamente. Verdade. A segunda questão dele é o seguinte: qual o processo pelo qual o médium recebe e transcreve essas mensagens? É um estado alterado de consciência, uma conexão mental ou alguma coisa completamente diferente? Olha, Deolindo, nós podemos garantir que não há absenteísmo. Em todo momento, o médium mantém a consciência, ou seja, isso não quer dizer que o espírito do médium vai sair, outro vai entrar no corpo dele e fazer a psicografia. Não, nós temos a escrita mecânica, que antigamente, nos primórdios, lá ainda nos testes do tempo de Allan Kardec e até antes, né, acho que das irmãs Fox, eram utilizadas inclusive cestas que eram movidas com lápis e escrevia. Temos também notícia recente de uma médium na cidade de Palmelo, Goiás, que era analfabeta, Dona Chiquinha, precursora na cidade de Palmelo, Goiás, que psicografava através da cesta. E temos, além da escrita mecânica, a semimecânica, onde a ideia também passa pelo médium, mas o braço é que comanda a escrita, e temos também a psicografia intuitiva, onde primeiro a informação passa pelo médium e o médium coloca no papel aquilo que lhe é transmitido. Dessa forma, eu acredito que a resposta está completa, mas se a Rosana quiser fazer algum comentário, nós podemos desenvolver mais aí algum conteúdo. Eu acho que esclareceu, né, os tipos, né, de mediunidade para essa finalidade. Esses E, esclarecimentos estão no capítulo 13º do Livro dos Médiuns, tá bom? Questões certo, 152 e seguintes. certo. Então, já é uma indicação, já é uma obra, né, indicada para que ele prossiga, né,
os estudos, a compreensão a respeito. O tema é bastante complexo, né? E essa questão da psicografia, ela realmente acontece quando a pessoa é médium, né? E que você já disse, é isso? Sem essa característica de ser médium. Psicógrafo, né? Porque a E o capacidade de psicógrafo. mediar todos nós temos, né? Uns, Exato. uns de forma não desenvolvida, outros mais ou menos desenvolvidos, outros para determinado tipo de mediunidade. Exatamente. Então, ele continua aqui dizendo se há algum critério para que o espírito possa se comunicar através da psicografia. Por exemplo, o nível de evolução, se influencia essa capacidade. Né? Deve ser o nível de evolução dele, médium, né? Dele, Exato. médium, não, do quem está perguntando. Então, Ô, Deolinda, essa pergunta é muito interessante, porque muitas vezes o médium até não tem as qualidades morais necessárias, mas ele é capaz que ele possa transmitir, sim, e principalmente o magnetismo. Mas as qualidades morais do médium também são muito importantes. Mas, acima de tudo, as condições para que a psicografia seja transmitida é por parte do espírito comunicante. O telefone, normalmente, é dito que ele toca de lá para cá. Não tem como eu falar, eu quero falar com o espírito do irmão A ou do C e ligar para ele. Isso vai depender das condições evolutivas, das condições de saúde, das condições mentais que esse espírito se encontram. Muitas vezes, nós observamos que o espírito se sente muito interessado e agoniado mesmo em transmitir recado aos seus familiares, e também o familiar busca essa notícia. Mas as condições que ele se encontra poderiam piorar essa situação, porque muitas vezes ele não vai ter condição de dar uma notícia que vai acalmar, apacentar a alma dos seus parentes, ou às vezes ele não vai encontrar a situação desejada aqui na Terra. Então, é possível, se ele for merecedor e essa família também esteja muito angustiada, que venha um outro espírito e mande notícias. São as psicografias que noticiam também o estado em que aquele espírito se encontra, não são cartas escritas emanadas do próprio desencarnado procurado, mas também são possíveis notícias desse irmão que necessita acalmar seu coração e acalmar o coração da família. Nós temos aquela história do André Luiz, né, que até foi objeto agora do segundo filme, que ele quer muito visitar a família, toda a espiritualidade que o assiste tenta dissuadi-lo da ideia de, assim, proceder, e ele o faz, e quando chega na sua casa, ele encontra já outra pessoa na sua cama, a família refeita, e a vida continuou, a esposa se casou novamente, e ele sofre um choque muito grande. Então, muitas vezes, não é permitida essa comunicação para evitar um retrocesso na evolução daquele espírito que ainda precisa se preparar para entender que a vida aqui na Terra tem que continuar como a dele também vai continuar no processo evolutivo. muito Rosana? interessante, né? Essa história do André Luiz, por exemplo, né? Que você mencionou, é muito, muito interessante, porque ele vai realmente, né? Insistiu, insistiu, até conseguiu, mas achou uma realidade completamente diferente Completamente diferente. da que ele imaginava. Por outro lado, também
a gente vê que famílias, às vezes desesperadas, né, procuram um consolo e um alívio e encontram através de uma carta que recebe. É claro que, como você bem ressaltou, Isabel, sempre o telefone toca, né, de lá para cá. Então, E eu fico muito preocupada também, Rosana, até uma curiosidade minha, esse espírito, ao estar comunicando, ele também vai ter noção do estado emocional dessa família. E ele sim, pode se desequilibrar não é? É e haver um interessante, né? retrocesso no processo evolutivo dele, Exatamente. de restauração das forças para É, continuar a sua caminhada na exatamente. erraticidade. Muitas vezes, o plano divino, por misericórdia divina, não permite. Não é o momento apropriado, não é ainda, né, o espírito capaz de manter aquela comunicação por diversas razões. E então é necessário que ele aguarde, ou talvez nem haja essa comunicação através de cartas. Pode, claro que a gente sempre está em contato, né, com os nossos antepassados, com os nossos queridos, com as pessoas que se foram de uma forma ou de outra. E muitas vezes isso acontece no sonho ou durante o sono mesmo, mas nem sempre é através dessas cartas, nem sempre. Mas em algumas hipóteses pode acontecer, né? Sim, Então isso é muito complexo, muito variado, né? A forma, sem dúvida. não é isso? No quarto, se não é terceiro, né? Eu acho que já é o Não, quarto. é o quarto. Como ter certeza de que a mensagem recebida é realmente do espírito que o afirma ser e não uma criação inconsciente da mente do médium? Eu acho que essa pergunta já foi respondida, né? Na segunda questão, e hoje, assim, apenas ressaltando aí, Isabel, que hoje a gente tem uma certa preocupação quando a gente vê, assim, até mesmo na internet, né? Uma série de coisas assim, carta psicografada pelo espírito do cantor tal, assim, assim. A fonte, né? A fonte, a gente tem que saber a fonte que está bebendo. Exatamente. Carta psicografada pela celebridade, e geralmente são pessoas conhecidas, né? São pessoas Eu reverenciadas. acrescentaria nesse tópico, ô Rosana, que espírito de luz não deixa fazer fofoca. Exato. Então, o Exatamente. conteúdo da mensagem vai nos revelar, porque ela pode até vir de um nome desconhecido, Exatamente. mas o conteúdo da mensagem, se vir para falar de dinheiro, se vir para falar, tirar satisfação porque mulher casou, porque filho brigou, isso eu acho que já desclassifica a mensagem. Exatamente. Porque exatamente há muitas formas, né, de se enganar, inclusive do próprio médium mesmo. Ou talvez de pessoas que nem sejam médios, né? Então tem que se ter cuidado mesmo, e a avaliação maior mesmo é com o conteúdo da mensagem, que como você falou, né, o espírito quando ele vem para uma determinada mensagem, ele não está preocupado com questões meramente materiais. De forma alguma. Ele E está ele preocupado. também é orientado, está assistido o tempo todo ali pelos Exatamente. Está seus assistido. mentores, pelos seus protetores, né? Então, qualquer Exatamente. coisa, eu acredito que essa mensagem, se ele começar a sair da linha, ele é automaticamente desligado. Possivelmente, né? Com certeza. Aí ele pergunta também se é comum receber mensagens de espíritos que expressam arrependimentos ou desejam fazer reparos por suas ações em vida, e como isso afeta
o processo de psicografia? Olha, é comum, embora seja um pouco difícil, né, as pessoas que tiram a vida, chegar a oportunidade, não que elas não cheguem, elas vão retardar um pouco mais, fazer reparos. Às vezes a pessoa é julgada que tirou a própria vida através de um ato suicida e foi um acidente. Muitas vezes também acidentes automobilísticos em que um determinado motorista é culpado e a família cria um trauma terrível, uma mágoa, e esses espíritos vêm para contar que aquilo não aconteceu daquela forma, ou que o projeto reencarnatório dele já previa que o desencarne seria daquele jeito. O próprio espírito de Luiz Sérgio, né, Rosana, Aham. nos brinda com esclarecimentos belíssimos acerca desse fato, né? Faz esclarecimentos. Muitas vezes também a gente vê em relações entre pais e filhos em que não eram tão saudáveis e que um ou outro que parte vem para poder resgatar essa harmonia que foi perdida aqui na Terra. Então, é bênção uma bênção atrás da outra, a oportunidade dessa comunicação dos polissistemas e, principalmente, o caráter consolador, porque dá certeza ao familiar, ao ente querido que está buscando que a vida continuou, que é possível ainda esse reencontro aqui ou em outra encarnação, ou na própria erraticidade, que não houve um fim, né? Que é apenas uma pausa temporária em que os nossos corpos físicos estão separados, mas que o nosso espírito, né? Chamado alma, quando está encarnado, ele vive e é eterno. Então, é muito comum realmente essa reparação ser feita. É, é muito, muito comum mesmo, né? A pessoa. Porque nós não morremos. Então, do outro plano que a gente vê com maior clareza, com maior amplitude, o espírito percebe, né? E sofre às vezes e quer deixar, né, aquilo registrado, né, aquele arrependimento, aquela tristeza, mas tudo tem que ter a permissão, né? Tem que ter Tudo permissão. tem que ter a permissão e é realmente um processo assim de conscientização também. A gente vê, por exemplo, mesmo né, nas obras da Revista Espírita, nas obras na, na- no Céu e Inferno, que é outra obra, né, de Kardec, a gente vê alguns espíritos que se manifestaram na sociedade espírita, né, profundamente arrependidos e receberam a consolação. Isso é que é importante, foram consolados. Como também alguns que vieram, né, através de outros médios, por exemplo, de Chico Xavier, que tem muitas cartas psicografadas, e consolaram a família. Né? Casos assim muito delicados, casos muito específicos, e que veio o ente querido, principalmente o filho com relação aos pais, e especialmente a mãe, e aí transformou a vida daquelas criaturas com esse consolo. Mas esse consolo da doutrina espírita, ele é para todos nós. É uma consolação que nós temos. A vida não acaba. Nossos queridos antepassados não morrem e nós também somos imortais. Mas Isabel, A dor ele de fala assim: ah, tá. Existem casos em que a psicografia ajudou a resolver questões familiares pendentes? Como isso é visto dentro da comunidade espírita? o Deolindo, aconteceu comigo, eu vou contar esse caso.
Eu advoguei 12 anos antes de ser magistrada. E chegou um caso muito interessante para nós no escritório que eu trabalhava, que já tinha mais de 5 anos que a filha da família que nos procurou desapareceu. Ela era casada, tinha uma filhinha que estava com o marido, todo mundo jurava que o marido tinha matado, mas nunca apareceu o corpo. E essa família lutava pelo menos para manter a guarda ou uma regulamentação de visita da filha e procurava uma forma, né, de provar que aquele marido tinha tirado a vida da esposa, mas não tinha evidência nenhuma. Era um inquérito muito bem feito e já tinha mais de 5 anos em tramitação e não tinha prova. E nós éramos espíritas, eu e uma outra colega, na época, o Chico já não recebia o pessoal para aquelas psicografias que varavam às noites, que atendia todo mundo. Mas em Uberaba tem o Carlos Bacelli, que atendia no sábado à tarde. E numa sexta-feira, essa família ficou a semana inteira lá no escritório, nas tratativas, e nós convencemos essa família a ir ao Carlos Bacelli no sábado. E muito interessante que eles foram, e o maior consolo que eles tiveram na mensagem, embora que também o médium não conhecesse, não soubesse nada da vida da família, e eu e a minha sócia fomos no dia, porque a gente também frequentava lá o Bacelli, fomos também para acompanhar essa família, assistimos a revelação, eles tiveram a certeza, esse espírito se revelou e contou que realmente estava desencarnado. E não faz acusação a ninguém, não deixa nenhuma suspeita para que pudesse, de forma alguma, incriminar X, Y ou Z. Mas essa mensagem ela foi tão reconfortante, tão aliviadora para a família, saber que eles poderiam assim descansar no sentido de que ela tinha desencarnado. Esse corpo, até quando eu acompanhei, antes de entrar na magistratura, nunca tinha sido encontrado, passaram-se mais uns 4 anos, mas houve um acalento na família. E eu tive também um caso que eu acompanhei, ele não foi divulgado, foi uma mensagem que o Chico recebeu, sem que fosse procurado pela pessoa. Essa pessoa me deu confidencialmente a mensagem em que o filho restabelece os vínculos de afeto com a família. Então, realmente são casos assim que eu participei, sem falar nos que a gente conhece de centenas de livros publicados, né? Tem aquele muito famoso do Edifício Joelma, dos motoqueiros no além, cartas para mães, né? Que a gente vê que realmente são consoladores e as mensagens consoladoras e que restabelecem vínculos com certeza e acalentam a alma daquele que busca. Rosana? A psicografia pode ser considerada uma forma de terapia para as famílias que recebem essa mensagem? Qual tem sido o feedback dessas famílias sobre esse fato? Eu acho que essa aqui já Já você foi já respondida, né? está respondido. É uma forma, sim, de consolo. É uma É, forma de consolo, porque essa mensagem que eu citei, inclusive, que o meu nome foi incluído, que foi uma das vertentes que deu certeza para a família, desencarnaram 6 pessoas num acidente de afogamento. E
a mensagem era de um primo meu, e trazia consolo para todas as 3 famílias envolvidas. E ela trazia nuances, assim como citar meu nome. Eu, por exemplo, não tinha a mínima ideia dos problemas que eu passaria. E ele pede na mensagem que eu tivesse recebesse muito carinho, paciência e consolo. E foi um período de muita dificuldade, de muita tribulação, de muitos tropeços que eu tive na minha vida. E essa mensagem me serviu assim, particularmente fora as famílias enlutadas, né, para saber o quanto a espiritualidade amiga era minha protetora, o quanto eu fui abençoada de receber por intermédio ali, ser uma forma de comprovação da veracidade daquele conteúdo, como também ser abençoada de receber por antecipação o crédito de que eu seria consolada e que eu seria amparada nas dificuldades que eu estaria por enfrentar. Então, pelo menos no meu caso, e para essas famílias que eu acompanhei de perto, sem dúvida foram terapias muito sensibilizadoras e serve de ânimo, né, para a vida dessas pessoas continuarem também, porque eu acho que você pode observar, Deolinda, assim como o público que nos ouve, que grande parte das pessoas que perdem seres queridos, notadamente de forma abrupta, em que não tem o preparo para aguardar, né, um desencarne dentro da normalidade, ou que a vida expira pela idade, ou por uma doença que vai consumindo, esses desastres mais chocantes, ele não encontra consolo. Então, eles buscam realmente a doutrina espírita para tentar acreditar que a vida continua. E, sem dúvida, quando recebem, têm a graça de receber uma mensagem, é sim, sem sombra de dúvidas, uma terapia consoladora e que alimenta a alma ao longo dos anos. Eu, até hoje, transcorridos já 32 anos desse episódio que eu recebi esse recadinho nessa mensagem, até hoje, quando eu passo por uma dificuldade ou uma tribulação, eu lembro que a espiritualidade amiga já tinha me preparado e que ela está ao meu lado. Então, eu me sinto privilegiada e tenho uma terapia espiritual cuidando de mim de antemão, que eu já sei há muito tempo. Pois não, Rosana? Isabel, quando na resposta, quando você falava, respondia a resposta anterior sobre a consolação, eu me lembrei aqui daquele fato, né, dois amigos, né, que é muito famoso, inclusive, né, um fato bastante comentado na doutrina espírita e fora dela, que é do José Divino e Maurício, né, eram 2 amigos, muito amigos. E aí houve o Maurício morreu, o José Divino foi acusado, né, de ter matado o José Maurício. E aquela luta nos tribunais, até que finalmente Chico Xavier recebeu uma carta, né, do José Divino dizendo, esclarecendo, aliás, do Maurício esclarecendo que aquilo foi realmente um acidente. É a do Juiz Orimar, né? Exatamente, do doutor Orimar, né? Eu até tive o prazer de conhecê-lo num nosso congresso, né? Da Abrame. Da Abrame. E ele, nossa, foi assim uma coisa muito impressionante a fala dele. Mas esse caso ficou na história, né? Tem outros também, sim, mas esse é muito emblemático. E a gente vê que muitas vezes há essa permissão,
né? Tudo é pela permissão de Deus, né? Tudo é pelo plano divino que se opera, né, entre a gente. Mas eu me lembrei aqui desse fato, né, narrado. E interessante. Agora, na última questão aqui, ele coloca, por fim, para alguém que esteja interessado em receber uma mensagem psicografada de um ente querido, qual seria o procedimento? Há alguma orientação ou preparação especial necessária? Deolindo, no momento, eu poderia te indicar as fontes que eu sei que ainda tem psicografia regular. Eu vou começar dizendo das que eu não sei. Eu não posso afirmar, não sei se Divaldo Pereira Franco ainda atende para psicografia pública lá na Casa do Caminho, em Salvador, ou onde quer que ele esteja. Então, eu te aconselho que entre no site da Casa do Caminho e procure informações sobre esse tema. Um lugar que certamente você vai conseguir, ao menos uma notícia do desencarnado, é na cidade de Palmelo, Goiás, fica a 140 quilômetros de Goiânia, tem psicografia 2 vezes por semana. Você vai entrar no site do www Centro Espírita Luz da Verdade, procura no Google Centro Espírita Luz da Verdade, lá você vai encontrar o site e vai poder se inteirar dos dias corretos. Aí tem o dia que você vai, que você faz a inscrição, você dá o nome, depois você volta. Se aquele espírito não, lá são psicografias por intuição, não tem médium mecânico nem semimecânico. Mas eu também já recebi notícias da minha mãezinha desencarnada lá e que me trouxeram muito alento, muito consolo. Eu, inclusive, pretendo estar lá agora no mês de julho. Na cidade de Uberaba, Minas Gerais, tem o Carlos Bacelli, esse que eu me referi ao caso da pessoa que revelou que realmente estava morta. E que se passou no meu escritório. Você vai procurar também no site Carlos Bacelli, lá você vai encontrar as referências do centro onde ele atende, os horários e como você deve proceder. Normalmente eram nos sábados à tarde. Eu sei que recentemente ele foi a Uberlândia, atendeu no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá no bairro Custódio Pereira. Então, eu sei que ele está em plena atividade. E na cidade de Uberlândia, no núcleo Servos Maria de Nazaré, no bairro Planalto, núcleo Servos Maria de Nazaré, através da médium Shirlene Soares Campos, nos sábados à tarde também acontece sessão de psicografia. Lá você não tem que fazer inscrição, não tem que fazer nada. Pode acontecer, inclusive, de surgir uma mensagem para alguém que não esteja lá, mas o espírito dá referência de quem seria, algum nome, assim, eu já vi isso acontecer. Mas o mais interessante é que o interessado se faça presente, porque a sintonia fica facilitada, né? E a própria comunicação e a entrega da respectiva carta. E, no mais, eu acredito que você tem que abrir a sua mente, o seu coração, procurar se conectar, porque você também tem esse potencial, ter certeza que na hora certa e no momento certo você será direcionado para o lugar onde vai ser possível receber essa resposta, essa carta que tanto te aguça, né, os sentidos e a vontade de receber uma comunicação do polissistema espiritual. Lembrando que o telefone Toca de lá para cá. de lá para cá, né? Se não tiver na hora, se não for a Mas eu hora. dei a chance para ele de receber notícia, Rosana. Isso, Lá em muito Palmeiras, bem. notícia Eu sem acho que é isso aí, né? A notícia, a intuição, né? Muito bom.
muito bom mesmo. Aqui finaliza ele agradecendo, e eu acredito que eu também tenho que agradecer, porque aprendi muito com você, Isabel, hoje, né? E quando a pessoa fala da experiência pessoal, né? Os testemunhos que a pessoa presta sobre esses fatos, realmente nos ajuda muito a esclarecer e a nos consolar também, que todos nós temos assim uma vontade de nos comunicar com os nossos queridos, né? E sempre pedindo a Deus, né, que eles estejam bem, que eles estejam na luz, na paz. E é assim que segue a vida, eles seguem a jornada deles, como nós aqui seguimos a nossa. Mas eu quero te agradecer, Isabel. Nós conversamos, eu acho que uns 45, 50 minutos. Foi muito bom te rever. Quero te agradecer, quero propor a você outros temas para a gente encontrar aqui de novo. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos audientes ficaram extremamente felizes e esclarecidos, né? Com a sua fala, com o seu modo. Por isso, eu quero realmente agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, por esses momentos, né? Pedindo a Jesus que nos envolva a todos os momentos na paz, na luz, nas bênçãos do Eterno Pai, e que nós possamos sempre estar à disposição do servir, porque é o servir que é a característica principal da nossa querida doutrina espírita. Muito obrigada mesmo, Isabel. Você é um presente para nós. A gratidão é minha, Rosana, principalmente dadas as minhas imperfeições. Eu continuo apta e pronta a servir Jesus, ele sempre me aceita, e queria também dizer do fundo do meu coração da alegria de fazer essa parceria com você. Que Jesus nos abençoe, abençoe Deolindo por nos dar também essa oportunidade de tocar num tema tão importante, tão sensível e que vai consolar tantos corações. Obrigada, a gratidão é minha. Obrigada a todos e até o nosso próximo episódio. Muito obrigada.